Ora, muito boa tarde. O nosso segundo vídeo para o nosso podcast Talk ADN. Hoje estamos aqui juntamente nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões com o nosso comandante Luís Araújo. Muito boa tarde, Sr. Comandante. Boa tarde. Obrigado pela sua disponibilidade, dar-nos um tempinho do vosso tempo, que é precioso. E eu iria perguntar qual é a principal, o que é que sente ser comandante de uma corporação destas? Essa realmente, das muitas perguntas difíceis que me podia fazer, é fácil. Logo como primeira. Exato, para mim é bastante fácil, porque aquilo que sinto é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um grande orgulho de poder, neste momento, estar a exercer essas funções, que é algo que eu também digo sempre, e sempre que tenho a oportunidade de falar não só para o nosso Corpo de Bombeiros, como noutras funções que exerço também a nível nacional e nas cerimónias dos bombeiros. Eu neste momento, eu sinto sempre, eu estou comandante, sou bombeiro. Bombeiro é de ser sempre toda a vida, ou no quadro ativo ou no quadro de honra, se por algum motivo já não puder desempenhar no quadro ativo, mas neste momento estou comandante e realmente para isso é uma grande responsabilidade e um orgulho imenso poder desempenhar essa função. Antes de ser comandante, foi sempre bombeiro, ou qual é o outro lado do comandante Luís Araújo? Portanto, foi sempre uma aptidão desde novo, queria ser, não estou a chamar o velho, obviamente, exato, no sentido de novo, no início da carreira, porque há pessoas que começam como voluntários, não é? São a maior parte deles, não é? Mas no sentido de um brilho, um gosto, quero ir, até se esquece o outro lado, de se dedicar para ajudar as pessoas, não é? Sim, do ponto de vista da minha história, se é que podemos dizer assim, não sendo velho, mas já são 48, a caminho de 49 anos, portanto já tenho aqui algum capital de experiência de vida. A história dos bombeiros é simples de contar e comprovável até com factos. E qual é que é o facto? É o facto de eu, enquanto criança, não ter nenhuma fotografia, num tempo em que não tínhamos ainda esta capacidade das fotografias de telemóvel, mas não existia uma fotografia minha, enquanto criança, que não fosse com um bivac ou um cuico na altura que se utilizava nos bombeiros. Porquê? Porque o meu falecido avô era bombeiro, então, nesse caso, na minha primeira seguir uma geração. No Corpo de Bombeiros em que eu iniciei, que é em Alfândega da Fé, e foi aí que fui, depois logo que pude ter idade suficiente para ser bombeiro, neste caso 18 anos, passando para estagiário a bombeiro, fiz todo o percurso lá da escola de estagiários, fui promovido a bombeiro de terceira e pouco tempo depois de já de ser bombeiro de terceira, sensivelmente 3, 4 anos, não sei agora precisar, fui promovido nesse meu corpo de bombeiros da minha vila de origem, a adjunto de comando, que é precisamente aquela que era o posto, a categoria que o meu falecido avô tinha à altura, com a alteração de que antes de adjunto de comando era ajudante de comando. Portanto, então foi um pergaminho que quis. Exatamente, e depois fui continuando, do ponto de vista profissional e pessoal, depois passei a residir em Vila Nova de Gaia, sendo que a minha esposa é que é aqui de Coimbrões, e depois fui já numa altura em que pensei que já teria dado o meu contributo àquilo que foi o setor dos bombeiros, exercendo a função por mais de 10 anos de adjunto de comando, em complemento com os anos que fui bombeiro. Fui convidado para poder vir para comandar os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, convite que refleti e em boa altura e boa hora aceitei, tendo em conta aquilo que é um orgulho, conseguimos todos juntos fazer. Todos os dias lutaram, não é? Qual é que acha neste momento a maior dificuldade para os bombeiros em questões de coordenação? Neste momento, as associações humanitárias e obviamente os seus corpos bombeiros, como parte integrante, sendo que a entidade detentora é a associação, onde se organiza do ponto de vista de uma associação normal, com o Conselho Fiscal, Assembleia Geral, Direção, e que faz a organização, digamos assim, administrativa ou financeira, com sócios, depois vem dentro dessa associação, como gestor principal, o Corpo de Bombeiros. E nos dias de hoje, tendo em conta cada vez maior número de desafios do ponto de vista daquilo que provoca as ocorrências em que nós temos a necessidade de embrir, quer seja do ponto de vista da ação do que se fala, da ação climática e dos desafios para aquilo que são os incêndios que agora chamam de rurais e que eu continuo a gostar de chamar mais florestais, passando para aquilo que também é influenciado pelo clima,
do ponto de vista da meteorologia, dos fenómenos da meteorologia, para as inundações, Exatamente. para as tempestades, que agora há pouco Ainda tempo agora temos um bom assistimos exemplo disso, em não é? Leiria, no qual o nosso Corpo de Bombeiros esteve desde a primeira hora, durante mais de 6, 7 dias, ininterruptamente com uma equipa. Até para lá da exaustão, não é? Para lá daquilo Exato. que às vezes é humanamente possível, correndo todos os riscos que são necessários para cumprir a missão. Portanto, os desafios do ponto de vista operacional são cada vez maiores. Juntamos depois a isso também, porque nós às vezes temos, e por vezes as crianças julgarão que são heróis os bombeiros, e bem, mas são heróis não só na missão e no cumprimento da missão, como também às vezes depois as associações, os corpos de bombeiros, para conseguir desempenhar essa missão do ponto de vista daquilo que são os recursos e as necessidades. E os que têm, não é? Claramente, porque nós, para além daquilo que são as condições, como já falamos, do ponto de vista da meteorologia, cada vez mais extremas e agressivas, que provocam desafios, aquilo que é também o que afeta ao comum do cidadão, da empresa, que é a subida dos combustíveis, as dificuldades económicas, não só para os nossos bombeiros, claro, para aqueles que connosco acompanham e que também impacta nas vidas pessoais deles, até por vezes obrigá-los a deixar de ser bombeiros. Um caso simples, que ainda não há muito tempo nos aconteceu, o nosso bombeiro, que teve que deixar de o ser, pediu transferência para um outro corpo de bombeiros, porque do ponto de vista da habitação, não conseguiu, tendo ficado sem habitação, por um motivo ou uma razão normal, nada de extraordinário, ou porque acabou o arrendamento, ou fazer, e que realmente não conseguiu solução para continuar a residir aqui em Gaia e permitisse continuar a desempenhar a função no nosso corpo de bombeiros. Tem, portanto, que ir para o outro lado. Portanto, tudo isso, eu costumo dizer de uma forma, eu acho que bastante inteligente, por um raciocínio rápido, os bombeiros são e emanam da comunidade. Nós dizemos sempre isso, e é um facto, é uma verdade, com os sócios, com os seus bombeiros. Portanto, não estão imunes às alterações que a comunidade tem. Portanto, se a comunidade, e quando digo comunidade, sociedade como um todo, aos vários pontos de vista, aos vários níveis, estamos sempre também a sofrer com isso. Se existe dificuldades financeiras, essas dificuldades financeiras também entram dentro do nosso corpo. Se existe dificuldade alargada, em comunidade, automaticamente os problemas exteriores acabam por vir atacar internamente, não é? Porque é uma estrutura, são pessoas, não é? Exatamente. Outra dificuldade que temos nos dias de hoje, que a sociedade tem nos dias de hoje, é a dificuldade dos recursos humanos, que também é muito falado. Acontece, obviamente, o mesmo nos corpos humanos, até porque nós recrutamos anualmente. E nós aqui temos duas dificuldades. Temos uma primeira dificuldade no recrutamento dos bombeiros voluntários, que é o principal de todos os corpos de bombeiros voluntários e o nosso também, e depois também, mais especificamente, naqueles que desse leque de bombeiros voluntários depois são trabalhadores da associação, sempre em complemento. Isso também é algo que por vezes há confusão com esta história de profissionais, a grande diferença. E as pessoas muitas vezes também não sabem essa know-how. Claramente. Bombeiro voluntário, como o próprio nome diz, voluntário, tem outra ocupação, senão não conseguia também. Exatamente. E aqueles que são funcionários das associações, trabalhadores, digamos assim, das associações dos corpos bombeiros, que estão cá diariamente, também têm que ser bombeiros voluntários. Portanto, há por vezes aqui uma confusão de não, isso já não são bem voluntários porque já trabalham lá. Isso não corresponde à verdade. Pois não. Porque o bombeiro voluntário, que é funcionário, não querendo fazer publicidade, mas falando de alguém que muito nos diz, do restaurante Grelhados do Candal, a única diferença é que, no limite, sai às 8 da noite do horário do Grelhados do Candal e vem para aqui às 8h15 fazer o serviço voluntário. O que é funcionário da nossa associação e do nosso Corpo de Bombeiros, que está aqui connosco diariamente, sai às 8 daqui e tem um bocadinho de sorte que não precisa de ir ou de andar de transportes porque já está cá e entra como bombeiro voluntário. Exatamente. Portanto, isso que é a diferença entre uma coisa e outra. Exatamente, é algo que às vezes há na sociedade e também, digamos que dá jeito por vezes confundir. Exatamente. Porque ou confundir ou não saber e fazer confusão. Exato, dá jeito. Depois já há tanta contra-informação com a informação que acaba por confundir muitas pessoas e as pessoas não sabem e pensam que sabem, não é? E essa é realmente uma das grandes, ou a grande mais-valia do sistema dos bombeiros voluntários que nós temos e que o nosso país tem e que, contrariamente também por vezes àquilo que é dito e que a quase larga maioria dos países no mundo tem, nós podemos dizer outra coisa em nosso favor, é que de todos os que têm, nós somos os que temos o melhor sistema de bombeiros voluntários, aquilo que
que emprega a capacidade operacional para o país, para o socorro do país. Nisso sim, existirá outros. A França, por exemplo, que também tem bombeiros voluntários e tem um sistema de reconhecimento melhor do que o nosso. Isso sim, de reconhecimento, e quando digo reconhecimento aqui estou a personalizar no bombeiro voluntário, não estou a falar já tanto naquilo que são as fontes de financiamentos para a atividade, para o corpo de bombeiros, mas o reconhecimento, que às vezes não é só o dinheiro, não é? Exato, no reconhecimento que a sociedade transmite-se um pouco em termos financeiros, que estamos a falar de incentivos, do ponto de vista daquilo que são os impostos, do ponto de vista de tudo aquilo que o Estado pode fazer diferença entre o cidadão. Porque o cidadão bombeiro voluntário também é diferente, faz a diferença, porquê? Porque dá do seu tempo para fazer, cumprir um desígnio, uma missão que é de todos, que é do Estado, porque os corpos bombeiros e, obviamente, os bombeiros cumprem uma missão que lhes é dada pelo Estado. Porque a missão de garantir a segurança, a proteção e o socorro a toda a gente, não é? É do Estado. Claro. E como o Estado não tem bombeiros, tem que se socorrer das associações humanitárias, através, obviamente, recursos que têm, exatamente, através direto a eles. Exatamente, através de cumprimento de regras, legislações que nós somos obrigados a cumprir, não podia ser de outra maneira, até para existir uma uniformização a nível nacional, é possível, exatamente, é possível. E aí nós substituímos-nos ao Estado, digamos assim, a cumprir essa missão, de proteger todos. Portanto, eu acho que não é problema nenhum se o Estado também fizer uma diferença naquilo que lhe diz respeito e que lhe compete a esses bombeiras e bombeiros voluntários que decidem dar do seu tempo e repare que eu até já estou a sobrevalorizar aquilo que também é importante. Dão do seu tempo, pondo em risco a própria vida. Exatamente. Porque o lema é vida por vida. É outra parte que às vezes não vemos. Porque só vemos o final. Olha, um bombeiro lesionou-se, um bombeiro faleceu, um bombeiro teve um acidente. Raramente essa notícia aparece, só se houver um incêndio e há um foco nisso. Raramente não se fala nisso. Porque esquece um bocadinho esse lado, porque o bombeiro é um humano, como qualquer pessoa. Sim, não é? sim. É verdade. Qual é que acha quais são os maiores desafios dos bombeiros hoje em dia, por exemplo, de há 10 anos atrás? Complementando aquilo que estávamos a falar, os desafios realmente vêm desta alteração que existe no mundo e na sociedade. Sim, na própria sociedade. E o grande desafio, para além daquilo que são os desafios que sempre falamos e que é obviamente que é conseguir que haja uma carreira para aqueles que são os que trabalham nas associações, coisa que também não existe, ou seja, não existe uma carreira, não há uma definição de um salário justo. Agora, já claramente o governo mudou o presidente da Câmara e isso tudo, trabalhar em conjunto, se calhar dar melhores condições em relação à carreira bombeiros. Não é? Sim, são assuntos que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem sempre na ordem do dia. Isso terá que ser... E é uma coisa que já se fala há muitos anos. Sim, terá que ser algo que é decidido a nível nacional, não existe força suficiente de uma autarquia ou de uma... Claro que... A autarquia só não faz nada, não é? E Gaia aí tem um peso especial, não só porque o tem das freguesias, porque não é? É a terceira maior cidade do ponto de vista da população do país, tem um autarca que tem peso do ponto de vista da experiência e daquilo que também significa, e portanto já poderá ter aí uma palavra a dizer. Já conhece o know-how interno de Gaia, não é? Já lá esteve, não é? Automaticamente sabe o que é que pode melhorar e o que é que pode fazer para ajudar, não é? Claro que sim, e atenção que a Associação Nacional de Municípios, da qual fazem parte todos os autarcas do país, é um parceiro fundamental para que se consiga alterar tudo aquilo que são a legislação do ponto de vista da proteção civil, do ponto de vista dos bombeiros. A Associação Nacional de Municípios é um parceiro ativo, ouvido e que pode fazer parte da solução. Até porque eu acho que seja uma carreira, seja o correspondente financiamento das associações de acordo com as necessidades, há de ter que ter sempre envolvido a Associação Nacional de Municípios, que é parceiro absolutamente fundamental. E, portanto, os desafios para além desses será, para mim, se calhar esses são assumidos, é óbvio que temos que lutar pela carreira, temos que lutar por um regime de benefícios e incentivos, eu gosto mais até da palavra também incentivos, porquê? Porque nós nesta fase temos que incentivar a que venham, claro, e também ao mesmo tempo porque o incentivo faz cativar e as condições para que a pessoa, quando exerce a sua profissão, sentir-se complementada à sua volta, dizer assim, eu sou bombeiro, tenho o apoio disto, se precisar disto, tenho isto, e estou protegido. Sim. E algumas não quer dizer que não estejam protegidos, só que estamos a falar do lado de parte carreira profissional. E algumas coisas não estão protegidas, portanto, na questão
quando temos seguros, e obviamente temos seguros de acidentes pessoais para aqueles quando estamos a exercer a função no horário, para definirmos aqui um bocadinho o que é o horário voluntário e porque há a diferença que aqueles que estão no horário voluntário têm o seguro de acidentes pessoais, que é dos voluntários. Obviamente, quando estão no horário laboral, aqueles que cá trabalham connosco têm, como todos nós, um seguro de acidentes de trabalho. Agora, tendo em conta essas dificuldades, por vezes o bombeiro voluntário está desprotegido, porque depois a seguro não cobre tudo aquilo que devia cobrir. E aqui em Vila Nova de Gaia, em comparação com aquilo que é a necessidade primária do seguro e que obriga a lei, aqui em Vila Nova de Gaia, até temos um bocadinho mais de coberturas do que aquilo que seria o que a lei obriga, portanto... O básico. Exatamente, temos um bocadinho mais nessas coberturas do seguro de acidentes pessoais. Agora, obviamente, para além desses todos os desafios, que são os desafios do dia-a-dia e que nós temos que lutar sempre para conseguir o reequipamento, os equipamentos, os veículos, as melhores condições, eu acho que realmente temos o desafio maior que vai de encontro ao que estamos a falar, que as dificuldades que temos enquanto sociedade, o grande desafio das associações dos corpos de bombeiros é realmente conseguir acompanhar a mudança. E eu, se calhar, deixava aqui esta palavra, que é mesmo a mudança que nós temos que também saber acompanhar. Porque se os corpos de bombeiros e as associações ficarem muito presos, como quase tudo, se calhar, na nossa vida, nós próprios, se ficarem muito presos àquilo que era e não acompanharem, não evoluir, a mudança, obviamente com evolução, provavelmente em alguns casos, se calhar, com regressão em algumas coisas, porque a evolução e não são todas, e as reformas que se fazem, as alterações... Há sempre uma exatamente, luta de um lado para o outro. Não são todas... no mesmo patamar. Claro, e por vezes chegamos à conclusão que se calhar não foi a mudança ou a alteração certa e temos que ter a humildade de perceber, como nós também costumamos dizer algumas vezes, dar um passo atrás para dar dois passos em frente. E esse realmente é que, se pudermos falar do ponto de vista macro, lato, realmente, para além desses pormenores todos que são diários, que é as dificuldades, porque nós podemos refletir em algo que provavelmente também não deve ser do conhecimento da maioria das pessoas. As associações humanitárias de bombeiros e os seus corpos de bombeiros, mas aqui mais até as associações, porque existe também aquilo que há o socorro e a emergência, digamos assim, e depois temos também a atribuição, que é uma missão também nossa, embora seja uma missão que também pode ser desempenhada por entidades privadas, por empresas, mas que também é uma missão nossa, está atribuída nos nossos estatutos, é o transporte de doentes não urgentes. E no transporte de doentes não urgentes, nós trabalhamos de uma forma sui generis, que é quem marca o preço não é quem presta o serviço mediante as necessidades e os custos que tem e depois aquilo que há de ser a necessidade, não para ter lucro, porque nós não somos entidades sem fins lucrativos precisamente, mas precisamos ter capacidade para poder evoluir naquilo que é a prestação de serviço. E para poder ter, quando precisar a seguir, para investir, para investimento. Portanto, nós temos essa grande circunstância de que quem marca o preço, quem define é o cliente, que neste caso é o Estado. Claro, e muitas vezes existe o problema, e eu tenho alguma noção disso, que a pessoa pensa, quem vai fazer o transporte do cidadão, do utente, ao hospital, ou ao centro de reabilitação do Norte, ou clínicas de fisioterapia, outra coisa qualquer, pensam que é outro bombeiros que não é os bombeiros voluntários. Porque pensam que o bombeiro só vai fazer aquilo e não sabem o que é que está por trás disso. Porque resmungam, querem isto, querem aquilo, querem não sei o que mais. Pensam que o bombeiro é um 365 tipo táxi que está ali à porta. Olha, deixa-me ali no supermercado, olha, deixa-me ali, mas eu quero ir às 3 horas, eu quero ir às 2. E acabam por utilizar o bombeiro ao seu belo prazer e não têm uma noção da dificuldade que os bombeiros têm, muitas vezes, para prestar, porque às vezes há o transporte das pessoas de cadeira de rodas, que é um tipo de transporte, não é? Uma moça é diferente, e há o transporte múltiplo que vão várias pessoas e cada uma tem um horário e um sítio para ir, muitas vezes não vão todas para o mesmo sítio. Até aí temos dificuldades, porque para além de estabelecerem o preço do serviço, ainda estabelecem a forma como o fazemos. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma que se aquilo que é a plataforma, SGTD, Sistema de Gestão de Transporte de Doentes, que a forma, eu
vou ser simpático, em vez de dizer pouco ou um pouco duvidosa, como às vezes é feita a atribuição, sendo supostamente uma plataforma informática, mas é claro que nisto da informática alguém tem que estabelecer as regras e os critérios para que depois o sistema informático apareça com os resultados. Agora, aquilo que é feito, com os critérios que são utilizados, que por vezes podem ou não ser os corretos que estão na legislação, mas mesmo pondo por hipótese que são, dificulta a capacidade de nós podermos ajudar mais utentes, porque quem define aonde vamos, a que horas vamos e com quem vamos, é realmente essa plataforma. E isso cria-nos alguns constrangimentos que faz-nos chegar mais atrasados, retira-nos a capacidade de podermos ajudar mais gente e fazer o maior número de transportes, sem sombra de dúvida, porque lá está, são 48 anos, a caminho dos 49, mas já vai existindo aqui alguma experiência. Eu ainda sou, se assim podemos dizer, do antes do SGTD, não aqui nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, mas sim no meu antigo Corpo de Bombeiros, em Alfândega da Fé, e o sistema era feito, vinham as credenciais, não é? Que é aquilo que dá a capacidade das pessoas irem e que é passado pelo médico, e era feita a gestão interna no Corpo de Bombeiros no dia anterior dos serviços que íamos fazer no dia a seguir. E éramos nós que estabelecíamos as rotas que os veículos e os bombeiros faziam e as capacidades de transporte eram bem maiores do que aquilo que o SGTD, um programa informático que não reconhece quilómetros pelo Google e depois não reconhece que a Avenida da República, em determinada hora, que é onde são as clínicas, pode estar fechada, tem muito trânsito e provavelmente não se pode colocar um doente da freguesia X e depois vai atrasar o resto. Exatamente. E depois, se for preciso, já devia estar aqui o bombeiro para fazer outro serviço que foi chamado e não está, e vão ter que ir porque muitas vezes os bombeiros não conseguem ir dois para levar alguém a uma clínica de fisioterapia, por exemplo, cadeira de rodas. Ou as pessoas também não têm cadeira de rodas e o bombeiro parece que é obrigado a ter uma cadeira de rodas ou é obrigado a fazer muitas vezes, levar a pessoa até o último andar e às vezes até ao colo, que eu já vi bombeiros, 2 bombeiros a pegar uma pessoa ao colo e levá-la como tivesse aquela responsabilidade. Mas há uma responsabilidade cívica e isso não há dúvidas. E é o que eu digo, não transparece muito o trabalho do bombeiro nessa parte para o exterior, por aquilo que eu visualizo, não é? Infelizmente. E depois as pessoas não têm a noção, exigem mais e não sabem as dificuldades que têm para fazer aquilo que já estou a fazer, por falta de recursos, falta de recursos humanos, falta de recursos de outro tipo de recursos, não é? Por falta da organização da própria plataforma, que muitas vezes é mal atribuída, porque quando é em grupo, se não levar um, depois já vai afetar o transporte dos outros doentes utentes, depois acaba por prejudicar todo o vosso trabalho. Sim, não, prejudica o desempenho da nossa missão, mas infelizmente prejudica muito mais os utentes e aqueles que estão doentes, porque nós não os conseguimos ajudar. E depois é muito difícil, e compete-me a mim essa missão, de tratar aquilo que são reclamações dos utentes, quer sejam nossos sócios ou não, e quase nunca aquilo que é o alvo da reclamação está na nossa decisão. É algo que nos é externamente imposto e que nós agora, como quem dá a cara, quem está no dia a dia, quem faz o transporte, que somos nós, se pudermos dizer, quem está ao balcão são os bombeiros, e não quem está atrás lá de um computador ou de um sistema e que demita algumas regras que nós estamos fartos todos, e aqui o nós significa os bombeiros todos a nível nacional, de explicar que quando não se paga o valor justo que impeça que exista um prejuízo acumulado, e normalmente um prejuízo acumulado, o que vai acontecer é que mais tarde ou mais cedo vamos deixar de ter capacidade de prestar o serviço. Muita gente não sabe, os bombeiros têm um valor por quilómetro totalmente diferente de uma empresa privada. Mais ou menos, ou seja, o valor é igual do quilómetro. Agora, qual é o problema? É que cada vez aos bombeiros não lhes reconhecem um pagamento que seja justo para poder não ter prejuízo para fazer o serviço. E como não reconhecem isso, acontece aquilo que eu estava a dizer. Os corpos de bombeiros vão assumindo prejuízos até que podem. Quando deixam de poder assumir prejuízos, deixam de fazer o serviço. E então aí o que é que acontece? O tal sistema vai atribuir esse transporte às tais empresas privadas que estão muito mais distantes daquilo que é a área de atuação dos corpos de bombeiros e a residência dos utentes, então vão pagar, digamos,
muito mais a essas empresas, porque depois a base de cálculo é com base na localização da sede da empresa. Exatamente. E obviamente os bombeiros é uma coisa que ninguém pode duvidar, não mudamos de sede, havemos de estar aqui. Olha, os bombeiros de Coimbrões, a título de curiosidade, estão cá há 119 anos, faz precisamente dia 20 deste mês, há 120. Portanto, há 120 anos que estamos no mesmo sítio. Tenho algumas dúvidas que a maioria das empresas privadas de transportes doentes o possam dizer, Exatamente. até porque provavelmente mudarão algumas vezes, não só de nome como de sede. Exatamente. E se isto for analisado ao pormenor, se calhar podemos dizer com alguma certeza que um transporte que a um corpo de bombeiros o Estado pretendia pagar 7,5 €, depois vai pagar a uma empresa privada 50, podendo, que é isso que nós andamos a defender há não sei quanto tempo, pagar o valor justo, que não há de ser os 7,5 €, que é impossível, dá prejuízo, mas se calhar pagar 10 €, 15 €, o que fosse, o valor justo, há muitas formas e neste momento a Liga dos Bombeiros Portugueses já entregou aos decisores políticos, neste caso ao Ministério da Saúde, toda esta informação. E toda a gente sabe isto, os próprios serviços. Mas realmente ninguém faz alteração destes procedimentos e não se sentam à mesa, não só agora nesta fase para atualizar os valores que já deviam. Porque eu acho que se nós fizéssemos neste podcast aí uma sondagem, não é? Que está na moda a questão das sondagens, e se perguntássemos às pessoas se cada vez que o combustível aumenta, tendo em conta que essa é uma variável importante de um transporte de doentes, se o preço desse transporte aumenta, ou seja, se o Estado paga mais. Eu acho que toda a gente ia com toda a certeza dizer que sim, mas espantem-se, não é verdade. Mas chamaram um táxi, chamaram um Uber, chamaram outra coisa qualquer, há um incremento incorporado ao preço do coisa. Como devia ser, é incorporado àquilo que é o custo. Nós, como temos essa particularidade daqueles de quem somos parceiros e prestamos serviços na missão, são eles que definem. Isto depois é válido também para o INEM, mais o socorro, é válido para tudo. Ou seja, não há aqui uma... E depois o sistema acaba por, no limite, para além das exceções ficarem pior, dos corpos de bombeiros e os seus bombeiros voluntários terem menos condições, algo que por vezes põe em causa a segurança do cumprimento da missão, é também pior para aqueles que nós precisam. Claro. Porque isto é como tudo, quem não está bem não pode fazer grande coisa. Exatamente, não tem as ferramentas para executar os serviços. Em relação à parte de formação, vocês também têm aqui uma zona de formação, de treino, que eu já verifiquei ali, ainda tirei algumas fotos, depois vou pôr. É uma coisa que todos os quartéis têm ou nem todos têm? Não. Ou melhor, sim e não. Sim, nós estamos muito direcionados para a formação, a larga maioria dos corpos de bombeiros tem que estar, porque aquilo que é a nossa missão e a especificidade, o comprometimento, as necessidades têm que ser, não só do ponto de vista da formação, mas também de algo que também a todos nós nos é muito caro, que é a instrução e treino. Às vezes há uma confusão entre formação, instrução e treino, porque nós temos isso aqui bem dividido e bem estudado. Os bombeiros de Coimbrões, até pelo seu historial, obviamente com os comandantes que estiveram antes de mim, o comandante Dinis Moura, o comandante Osório, o comandante Manuel Martins, que foram aqueles que tiveram mais tempo, ou depois também o comandante Artur Sebas, mas teve menos tempo, sempre pugnaram porque o Corpo de Bombeiros Voluntários de Coimbrões fosse pioneiro naquilo que é a formação de respeito. Por isso mesmo, somos detentores de uma ULF, que é uma unidade local de formação, que basicamente é a formação descentralizada da Escola Nacional de Bombeiros, que tem a nível nacional três grandes polos, em Sintra, São João da Madeira e na Lousã, e depois desconcentra a formação pelos vários corpos de bombeiros. É esse o objetivo, quanto mais assim for possível ter. No nosso caso, a nossa OLF é direcionada para aquilo que é realmente aquele que é a nossa principal missão e desafio, tendo em conta a população que Vila Nova de Gaia tem. E que aumentou. E o nosso Corpo de Bombeiros, a área de atuação, significa 50% dessa população. Ou seja, dentro da nossa área de atuação não temos 50% do território de Gaia, nem para lá caminhar, mas temos 50% da população. Porque é a zona mais organizável, para além dos desafios todos que tem do ponto de vista comercial, dos vários shoppings, da zona ribeirinha, da zona de mar, portanto, das várias pontes da ligação mais habitações, mais negócios, mais... Exatamente, temos toda essa evolução. E aí a nossa OLF é uma OLF específica de combate, de formação de combate a incêndios urbanos. E acaba por ser um orgulho para vocês também ao mesmo tempo, não é? Sem sombra de dúvida, e perseguimos também esse objetivo,
não só com o LF, mais do ponto de vista interno em prioridade. Interno, quando digo interno, não digo interno Bombeiros de Coimbrões, digo interno Bombeiros de Coimbrões e Bombeiros de Portugal, basicamente aqui mais da região norte, até porque depois no resto do país já é um bocadinho difícil os bombeiros conseguirem vir para aqui, mas ela está disponível e fazemos aqui cursos em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros para todos os bombeiros, pelo menos da região. Mas paralelamente com isso, e também se calhar puxado um bocadinho por essa nossa grande importância à formação, o nosso Corpo de Bombeiros e a Associação, neste caso, é certificada para dar formação certificada pela DGERT. Portanto, temos uma grande componente de formação externa às empresas, todas as Acaba empresas. a vir também um complemento para vocês. Exatamente, próprios, não é? que tem dois focos. Tem um primeiro foco, que é passarmos o nosso conhecimento, e com isso conseguirmos conhecer as instalações da nossa área de atuação, porque a partir do momento que os colaboradores, os funcionários das várias empresas que nós temos aqui, desde os hotéis às grandes superfícies comerciais, ou a empresa de menor dimensão, claro, ao restaurante Grelhados do Candal, todos eles que queiram vir e ter connosco, nós temos principalmente três capacidades de formação. Combate a incêndios de primeira intervenção, mais conhecido por utilização de extintores, primeiros socorros e organização de emergência e evacuação das instalações. Todas as companhias de vinho do Porto que têm sede aqui na nossa área de atuação são também nossos parceiros, portanto temos essa capacidade que nos permite passar conhecimento, partilhar conhecimento e ao mesmo tempo conhecer as instalações para caso um dia seja necessário, e nós dizemos sempre, esperemos que não, conhecemos os métodos de funcionamento de cada uma das entidades, conhecemos quem lá trabalha, portanto isso dá-nos uma capacidade. E um segundo fator, que obviamente também não é de sumenos, que é tudo aquilo que é do ponto de vista do financiamento que nós conseguimos com essa atividade de formação, até porque ela tem custo, dos formadores, da própria certificação, dos certificados, dos equipamentos, das salas, é única e exclusivamente. E nisso, parabéns aos nossos órgãos sociais, e principalmente à direção, que sempre assumiu connosco esse compromisso e manteve-o sempre inviolável. Toda essa capacidade financeira é única e exclusivamente para investimento no material e equipamento do Corpo de Bombeiros e mais especificamente dos bombeiros, o que nos tem permitido ao dia 2 poder, com enorme orgulho, dizer que todos os bombeiros voluntários de Coimbrões, mas todos, o quadro ativo todo, têm na sua posse um equipamento de proteção individual totalmente novo, um fato Nomex, um capacete, uma bota, que estamos a falar de um investimento de acima dos 1.500 euros por cada um dos bombeiros. Portanto, tivemos essa capacidade e isto é tudo feito com aquilo que é o esforço. Os formadores são também os nossos bombeiros. Claro. Portanto, temos aqui estes dois vetores. Neste momento, quantos bombeiros trabalham aqui? Temos duas circunstâncias. Sim. Em termos do quadro ativo de bombeiros voluntários, nós temos neste momento 87 bombeiros no quadro ativo, sendo que há sempre uma flutuação do quadro, porque existe o quadro reserva, título de exemplo, uma bombeira nossa, se ficar na altura em que está grávida, caso fique grávida, passa para o quadro de reserva durante o período que está grávida, alguém que por doença, por motivos de doenças profissionais, mas neste momento, até porque eu tenho esses números, estes números são sempre números muito flutuantes, que estão sempre disponíveis nos nossos programas, quer seja no Programa Interno de Gestão do Corpo de Bombeiros, quer seja no RNBP, que é a mesma coisa que dizer Recenseamento Nacional de Bombeiros, que existe lá, é tutelado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e temos sempre lá, em cada momento, sabemos os bombeiros que temos em cada quadro no seu posto. Portanto, neste momento estará ronda ali entre os 85 e 87, para eu não estar aqui a cometer uma imprecisão, e depois temos aqueles que são os tais bombeiros voluntários, que têm que ser bombeiros voluntários e que são colaboradores da associação. E aí estamos a falar em conjunto com quem nos apoia no serviço administrativo, que não sendo bombeiros são civis, estamos a falar de 42 pessoas. É muita gente. Com uma circunstância, nenhum deles é do quadro de comando, ou seja, o nosso quadro de comando, coisa que já será pouco, deve existir pouco a nível nacional, é totalmente voluntário, ou seja, eu sou comandante voluntário, não exerço nenhuma função do ponto de vista de trabalho na Associação nem no Corpo de Bombeiros, e o meu segundo comandante dos meus adjuntos também não. Muito bem. Qual é o objetivo que vocês têm neste momento? Tem algum tipo de pensamento objetivo em mente ou algum plano
Sim, Não. há algo que nós temos que ter sempre. Eu sei, mas pode dizer assim, ora bem, eu queria algo neste momento, acho que... Exato, nós usamos aí muito aquela história, o sonho realmente que manda a vida é um facto. E quem o sonhar... E, sim, é? e por vezes, se calhar até também pela exigência da missão, da necessidade, do tempo, o dia só tem 24 horas, é uma chatice por vezes para nós, para quem tem esta missão e quem ainda por cima o faz de forma voluntária, é uma chatice o dia às vezes só tem 24 horas. E provavelmente, às vezes acumula-se algum cansaço e quando normalmente nós dormimos cansados já sonhamos pouco. Exatamente. E quando começamos a perceber, tanto eu como o meu segundo comandante, o José Luís, e os adjuntos, o Nelson e o Manuel, começamos por vezes a andar mais, começamos a perceber que já não é sonho, então isso chateia-nos a todos, então arranjamos já, como habitualmente também dizemos, lenha para nos queimar, que é o quê? Que é estabelecer rapidamente já um objetivo, um projeto. Claro, um projeto, e com, uma vez mais, muito orgulho, se calhar orgulho, com satisfação, com felicidade, com alegria. Aqueles que foram os objetivos que estabelecemos lá atrás, quando foi da nossa vinda para aqui, e eu estou agora, sensivelmente, a meio da segunda comissão, as comissões são de 5 anos, eu presumo que estará agora em 7, 8 anos, não sei, pronto, não sei muito, eu não gasto muito a memória com aquilo que é números, sabendo bem que os posso sentar e pôr e ter em algum lado, portanto, e sempre que quero, para que não me engane e que tem que ser das coisas, vou consultá-los, portanto, tenho esta particularidade. Os objetivos que tínhamos, os maiores, foram sendo conseguidos bastante mais rápido do que o que nós contámos, portanto, isso permitiu-nos ir crescendo sempre com foco, naquilo que cada vez temos uma maior capacidade do ponto de vista operacional, mas também ao mesmo tempo com foco em optimizar tudo, porque, e como vocês já perceberam bem, o nosso quartel é enorme, é grande do ponto de vista do edifício e sabemos bem o que nos custa mantê-lo. Exatamente. Porque quando estamos a acabar de resolver os problemas no ponto A, o ponto B, portanto, o nosso foco agora, se quiséssemos dizer do ponto de vista estratégico, é capacitar-nos do ponto de vista dos veículos, que também já tivemos uma grande evolução, mas conseguirmos cada vez mais capacitarmos com versatilidade, ou seja, cada vez mais reduzirmos aquilo que são a quantidade dos nossos veículos, mas termos veículos que têm várias capacidades. Várias vertentes, não é? Isso tem um problema, um pequeno problema, é que quanto mais os veículos têm mais capacidades, mais evolução, mais tecnologia, que é o que permite num só veículo ter as várias capacidades, o preço, os valores são absolutamente proibitivos e que nós temos uma grande dificuldade em conseguir fazer aí sim sem a ajuda daquilo que seja as entidades do Estado, seja ele nacional, seja ele local, e da comunidade, e quem nos tem ajudado muito tem sido a comunidade. Tem-nos ajudado muito principalmente uma boa gestão e a comunidade. E o facto de neste caminho, também temos traçado no início deste caminho uma decisão, que é não pedir nada só por pedir. Eu tenho alguma dificuldade porque acho que isso tira alguma credibilidade. Veracidade, melhor, se calhar. Exato, veracidade, e até mesmo eu neste aqui gosto de credibilidade, porque já anda tanta gente a pedir, tantas entidades, tantas instituições, tanta gente a pedir. Nós pagamos também, nos últimos tempos, isto também é outra alteração. Lá atrás era bem mais fácil alguém dar alguma coisa, e eu percebo isto, eu entendo as pessoas, era bem mais fácil dar alguma coisa para os bombeiros ou um apoio, porque não havia tantos impostos, tantas taxas, tantos requisitos e obrigações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, e eu percebo que também as pessoas, como toda a comunidade, também acham assim, nós já pagamos tanto que o mínimo que tem que nos dar é socorro. E, portanto, nós também temos essa dificuldade. E onde eu acho que nós podemos aqui fazer a tal alteração, a tal evolução para nos adaptarmos à sociedade, é fazer diferente. E nós temos tentado fazer diferente. E isso tem-nos trazido bons frutos, que é, ao mesmo tempo que pedimos colaboração, ajuda, oferecemos também a nossa. Não só aquela que é a prestação de socorro, porque essa fazemos-lo a tudo e a todos, sem olhar a quem, né? Sem olhar a quem, como é a nossa missão e obrigação, mas ao mesmo tempo que vamos a uma empresa, e essa questão da formação é uma grande arma, porque
ao mesmo tempo, eu posso dar um exemplo, ainda há bem pouco tempo uma empresa em que tínhamos um veículo a precisar de reparação e também de mudança do ponto de vista da pintura, por razões legais, porque depois o Estado também é muito bom nisto. O Estado decide que é preciso alterar isto e aquilo, aquilo outro numa ambulância, a ambulância não pode ter 4, não pode ter 5. E a associação que tem essa ambulância para prestar serviços em nome do Estado tem que ir pagar uma série de taxas no IMT, nesses organismos todos da nossa vida que nos criam aí, que são precisos alguns, mas que realmente nos criam alguns constrangimentos. E para o meu espanto, a empresa entendeu, quando disse o valor da pintura, uma pintura assim. Eu sou um pouco conhecido aqui pelos meus bombeiros, de tal forma que eu vou cometer aqui uma confidência, que o José Luís, que fez o favor de nos apresentar para podermos estar a fazer isto, no Natal ofereceu-me uns chinelos de quarto com a fotografia do tio Patinhas. Portanto, eu tenho aqui um bocado essa alcunha, porque eles acham que eu acho que não é, se for tio Patinhas, para gerirmos bem os recursos, sejam eles muito ou poucos, é assim que deve ser, visto. Até por um motivo simples. É que nada do que aqui está é meu. Eu, como disse, estou cá, como todos de passagem, estou comandando com o objetivo de deixar melhor do que o que encontrei. Tendo também a consciência que tal não seria difícil, e aí não preciso ter falta de humildade, porque realmente aquilo que encontrei era infelizmente bastante mau e absolutamente incomparável. Acabou por ser um desafio com aquilo que temos. Portanto, nessa circunstância temos que estar sempre ativos e aqui agora o que vamos melhorar vai ser cada vez mais criar condições para que aconteça o que acontecer. Eu acho que o desafio é mesmo esse, é criar condições para que aconteça o que acontecer, com estas dificuldades todas que já aqui falamos, e também as coisas boas, que são muitas, que é, abrimos agora uma escola de estagiários, bombeiros, e temos um número bastante confortável e agradável de inscrições, que ronda os 20 elementos, provavelmente onde fica 10, se calhar aproveitaremos 5 depois no fim destas dificuldades todas da vida, mas é muito bom, portanto isso ainda nos traz alegria. E se calhar, aquilo que é o principal objetivo é mesmo isso, é criarmos condições para que o Corpo de Bombeiros aconteça o que acontecer, venha quem vier, seja muito difícil de ele regredir e ficar prejudicado. É esse realmente o grande objetivo que julgo que podemos ter. Muito bem. Queria agradecer desde já a sua disponibilidade ao Comandante Luís Araújo, pela sua disponibilidade e a sua simpatia em nos receber para o nosso segundo podcast, que é um orgulho. Eu sou de natural Mafamudo, obviamente foi uma das primeiras instituições públicas que é difícil hoje em dia a gente ter acesso, não é fácil, e principalmente os bombeiros, que para mim é uma das coisas mais importantes que existe em qualquer cidade, porque só se vê um lado, não se vê o outro, e pronto, e queria lhe agradecer desde já a sua disponibilidade e o seu tempo, está bem? E eu é que agradeço, dizer que estamos sempre de portas abertas, não só para si como estivemos, e obviamente para toda a gente, toda a comunidade, recebemos escolas, recebemos quem nos quiser, com limitações daquilo que é possível, um aquartelamento operacional, com equipamentos e com esta circunstância que também verificamos in loco, que é de a qualquer momento, tanto os bombeiros que cá estão e até eu próprio, se aquilo, se ocorresse assim o pedir, ter que nos ausentarmos. Portanto, somos sempre alguém que convida para casa, com regra, com cumprimentos de regulamentos que uma instituição e uma entidade destas têm, mas sujeito a qualquer momento a dizer, olha, eu vou ter que me ausentar, mas eu já venho, ou então esperem, que é aquilo que acabamos todos nós por fazer nas nossas casas, com as nossas famílias. Exato. Queria agradecer já ao seu Comandante Luís Araújo, está bem? Pronto, vamos nos despedir-nos. Agradecer mais uma vez, siga-nos nas redes sociais, no nosso canal YouTube, tal KDN, que em breve será feitos novos episódios, novos contextos desde empresas, negócios, influências, pessoas conhecidas dia a dia, porque isso é o nosso foco e é o nosso objetivo, e obrigado pela vossa disponibilidade em nos seguir e ver-nos semanalmente. Obrigado.